Glória a Deus. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Que bom mais uma vez, irmãos, estarmos na casa do Senhor. Alguns irmãos estão voltando hoje do retiro, né? Alguns estiveram aqui na terça-feira. E outros estão voltando do retiro, cheios do Espírito Santo, eu creio. Mas é assim, irmão, a igreja é esse organismo vivo, porque nós servimos a um Deus vivo, a um Deus que está presente, que trabalha, e que Ele tem o desejo de cada dia mais encher a sua igreja. Assim, a igreja se disponibilize a ser cheio dEle, a ser cheio do seu Santo Espírito. Sem muita conversa, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 9, Lucas, capítulo 9, nós vamos ler, versículo 23. Amém? Lucas, capítulo 9, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Amém? Palavras do Senhor Jesus. Meus amigos e amados irmãos, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, eu acho que é o versículo mais conhecido da igreja. O João vai dizer, o apóstolo João, que Deus deu o seu único filho, unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo, ele é a síntese do Evangelho de Cristo. Isto é, verdadeiramente, o Evangelho da salvação, o Evangelho de Deus, o Evangelho que tem poder. E todos nós sabemos o poder que tem o Evangelho de Cristo. Paulo dizia aos Romanos 1,16 que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mais na frente, 1 Coríntios 1,18, Paulo vai dizer que a mensagem da cruz, ou seja, o Evangelho, é loucura para os que perecem, mas para nós, salvos, é poder de Deus. E nós podemos vivenciar, presenciar o poder de Deus nas nossas vidas. O poder que tem o Evangelho, o poder do Evangelho, o que ele causou, o que ele fez nas nossas vidas. Quem éramos nós, quem era eu, quem era você antes de conhecer Jesus? Talvez você conheça alguém que antes de conhecer a Cristo, vivia num mundo de pecado, vivia de uma tal forma que alguém, se olhasse para ele, dizia: esse aí não tem jeito, esse aí, só Deus, como disse, né? E alguns mais incrédulos iam dizer: nem Deus. E hoje essas pessoas foram transformadas pelo poder do Evangelho. Pessoas que foram praticamente ressuscitadas, renovadas. O Evangelho trouxe vida para essas pessoas. Nós conhecemos pessoas assim. E talvez uma dessas pessoas seja até mesmo você. Por isso que eu digo que nós vimos o poder transformador do Evangelho,
que cura, que liberta, que salva. Quando nós temos um encontro verdadeiro com o Evangelho de Cristo, quando as pessoas têm um encontro verdadeiro com o Senhor, elas passam por um reset. Esse é um termo em inglês, né? Que nem é a pronúncia nem correta, não é essa. O reset, irmão, é muito usado é um termo usado na informática. É uma ação que se faz em aparelhos de informática, que os mais novos aqui sabem, que vai reiniciar, vai redefinir aquele aparelho. Serve para trazer o aparelho às configurações de fábrica. É para isso que serve o reset. Quando o aparelho está muito sobrecarregado, está muito cheio de coisa, as pessoas vão lá, apertam no botãozinho lá, reseta o aparelho e ele volta às configurações de fábrica. E da mesma forma é o ser humano quando tem um encontro com Jesus. Ele sofre uma transformação. Ele volta a ter as configurações de fábrica. Cristo limpa, restaura, tira tudo aquilo que impediu o homem de viver o propósito para o qual ele foi criado. Jesus Cristo, ele é o reset que restaura o propósito inicial do ser humano. Então não tem como alguém dizer que teve um encontro com Cristo e não sofreu transformação, e não passou por uma mudança. Não tem como alguém dizer que teve um encontro com Cristo e vive da mesma maneira. Não condiz alguém que se diz que encontrou Jesus, que tem Jesus na sua vida, mas que a sua vida não mudou. Porque Cristo, o Evangelho de Cristo, ele restaura, ele cura, ele liberta, sara, salva. Não tem como a pessoa ser o mesmo quando esse tem um encontro verdadeiro com o Senhor. E no livro de Mateus, nos evangelhos de Lucas, Mateus, João, nós vemos vários relatos de pessoas que tiveram um encontro com Cristo e tiveram as suas vidas transformadas. E quando essas pessoas se encontraram com o Senhor, e Ele transformou as suas vidas, muitas dessas pessoas queriam seguir Jesus, queriam estar com Jesus, e algumas foram até impedidas de seguir a Cristo. Ele disse: não, faça o seguinte, vá para a sua casa e anuncie, diga o que Deus fez na sua vida, quão misericordioso o Senhor foi com você. Podemos ver o caso do Bartimeu, que seguiu Jesus depois de ser curado, o gadareno que queria seguir Jesus depois de ser liberto, Maria Madalena que seguiu Jesus e auxiliava o ministério de Cristo. Então muitas pessoas que foram transformadas, elas passaram a ser seguidores de Jesus, e é sobre isso que nós queremos falar esta noite, sobre seguir Jesus. Seguir Jesus não é como alguém segue alguém, engraçado, alguém segue alguém, não é como seguir alguém numa rede social. Seguir Jesus não é como seguir alguém no Instagram da vida, que você vai lá, recebe um convite, aperta um botão, seguiu, pronto, beleza, tudo certo. Não, não é dessa forma. Seguir Jesus não é assim. E o pastor falava nesta manhã, no devocional, a respeito de pessoas que dizem-se crente, mas ainda não têm um compromisso com Deus, que as suas vidas não condizem com o evangelho que professam, e está cheio de pessoas assim, meus irmãos. Nesse período de carnaval, a gente vê tantos escândalos de igreja, participando ativamente deste período, muitas delas até com o intuito de evangelizar, mas a gente sabe que não é bem assim. Tem igrejas que formam blocos para sair nas ruas. A igreja está cada vez mais tomando forma do mundo. Nós vemos o carnaval gospel, temos o arrasta-fé, e os períodos das festas mundanas, a igreja está moldando. E quando nós devemos transformar o mundo,
o mundo está tentando e até conseguindo transformar as igrejas. Então está cheio de pessoas que se dizem crente, porque parece, como o pastor falou, ser legal, parece que está na moda ser crente, mas não é bem assim. Muitas pessoas dizendo que seguem Jesus, mas não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, não é bem assim. Sei que Jesus exige alguns critérios estabelecidos pelo próprio Jesus, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Os verdadeiros seguidores de Cristo são aqueles que tiveram as suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho, que mudaram verdadeiramente, que entenderam o que Cristo fez na sua vida, e agora a sua vida não é mais sua, e sim de Cristo, e seguir a Cristo é o mais importante. Tudo perdeu o sentido, só há um sentido, só há um propósito, que é seguir a Cristo. Então os verdadeiros seguidores de Cristo são essas pessoas, que se submeteram aos critérios estabelecidos pelo Senhor, pelo próprio Jesus. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Quando fala verdadeiros adoradores, dá uma ideia que existe falsos adoradores, não é assim? Então Deus está procurando, não é adoradores, porque tem muita boca que adora, tem muita boca que glorifica, tem muita boca que dá glória a Deus e aleluia, mas Jesus está procurando verdadeiros adoradores, verdadeiros, pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade, que têm um estilo de vida de adoração ao Senhor. Não é só um momento de culto, não é só um momento de festejo, não, é pessoas que a sua vida é uma vida de adoração. Mas se Deus procura verdadeiros adoradores, eu creio que o Senhor também procura verdadeiros seguidores, pessoas que se dispõem verdadeiramente a seguir ao Senhor, obedecendo os critérios estabelecidos por Ele. E quais são esses critérios, irmãos? Antes de falar dos critérios, eu quero te mostrar o texto, onde nós lemos, Lucas 9, 23, o Senhor vai dizer, e dizia a todos, se alguém quiser vir após mim. Observe que o texto, ele é abrangente, o convite é para todos. Jesus, vendo a multidão e os discípulos, ele aproveita aquela oportunidade para lançar um princípio, para lançar um fundamento. Ele fala, se alguém quiser vir após mim, dizia ele a todos. O convite de Jesus é bem democrático. Você tem a escolha de querer, de aceitar ou não aceitar. O convite de Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele é para pobre, rico, homem, mulher, preto, branco, asiático, europeu, americano, é para todos. O convite do Senhor é sem fronteiras, seja ela qual for. Não interessa o status social, não interessa a sua posição política, a sua posição eclesiástica, não interessa, o convite do Senhor é para todos. Agora, no entanto, nem todos vão seguir a Jesus, nem todos vão aceitar seguir ao Senhor Jesus, porque seguir ao Senhor Jesus exige compromisso, irmãos. Seguir a Deus, seguir os passos do Mestre, exige de nós um compromisso, e muitas pessoas que estão na casa do Senhor, elas não querem compromisso com Deus, elas estão ali, quietinhas, sentadinhas, com algum interesse próprio, eu não sei, mas o compromisso verdadeiro com o Senhor, não querem. E estava assim de gente atrás de Jesus, multidão, andando com Jesus, mas não eram seguidores de Jesus, não queriam um compromisso com Jesus. Nós somos
crentes lavados e remidos pelo sangue do Senhor, nós temos uma aliança com Deus, e a aliança ela tem um propósito bilateral, as duas partes ela têm obrigações. Deus tem uma aliança conosco, nós temos uma aliança com Deus, e nós temos que fazer a nossa parte, Deus faz a dele, é assim que funciona. Mas sempre é o homem que quebra essa aliança. Deus nunca quebrou uma aliança. Sempre é o homem que quebra essa aliança. Porque ele é assim. O homem, ele muitas vezes não quer, sai da presença de Deus, quebra a aliança com o Senhor, quebra a cara e depois ainda culpa ao Senhor. Então, o primeiro critério que nós vemos aqui na palavra de Deus é que ele diz: olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E deixa eu falar aqui, antes de falar de negar a si mesmo, o convite de Deus, de Jesus, quem quer vir após mim, ou seja, eu estou na frente, e quem quiser me acompanhar, é esse, o convite é assim. Porque muitas pessoas, irmãos, querem Jesus atrás. Jesus, eu estou indo resolver uma coisa, vamos, para dar tudo certo lá. Ou querem Jesus do lado. Mas eu digo para você, Jesus tem que ir na frente, irmãos. Jesus tem que ir na nossa frente, Jesus tem que tomar a frente, abrir caminho, livrar do mal, ele tem que ir na frente. Ele mesmo diz: alguém quiser vir após mim, atrás de mim, venha me seguindo. Ele mesmo se coloca na posição de abrir caminho, de abrir porta, de fazer um milagre, de ir na frente, lutando as nossas guerras, é Ele. E o seguidor tem que renunciar a si mesmo, tem que negar a si mesmo. Renunciar, irmão, o meu eu em primeiro lugar, é uma questão de obediência a Deus. Se nós observarmos para a história da humanidade, desde o início, há entre nós e Deus uma divergência de vontades. Deus fala ao primeiro casal: olha, vocês podem consumir de tudo, mas não podem comer da árvore do bem e do mal. Essa é a minha vontade para vocês. E eu creio que isso tenha ficado bem claro na mente de Adão e Eva. Mas o que foi que eles fizeram? Escolheram a sua própria vontade e comeram do fruto proibido. E nós sabemos o que aconteceu. Então, negar a si mesmo, em resumo, é renunciar às nossas vontades pelas vontades de Deus. Eu dizer não para a minha vontade, pela vontade de Deus. Parece simples, né? Mas é muito difícil. É um desafio. Porque o ser humano é cheio de vontades, irmãos. É cheio de desejos. E muitos desses desejos são contrários aos desejos de Deus. São contrários às vontades de Deus. São divergentes das ordenanças divinas. Porque o homem natural, ele tem o desejo contrário ao propósito divino. E o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, eu queria que o irmão colocasse Gálatas capítulo 5, versículo 17, que há uma luta entre a carne e o espírito. Um milita contra o outro. Porque o nosso desejo, ele não é o desejo de Deus. E há uma luta, Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Vocês já imaginaram, irmão, uma luta dessa acontecendo dentro de nós? Isso acontece todo dia, irmão. Agora, quem vai vencer? Quem vai sair vitorioso dessa?
O segredo, Gabriel, está no versículo 16, volta só um aí. A receita para vencer. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Aí é a receita. Andar em espírito, você não vai cumprir os desejos da carne. Você não vai cumprir a sua vontade. Ou seja, nós precisamos ser cheio de Deus. Porque quanto mais eu me encho de Deus, quanto mais eu me encho do Espírito de Deus, mais fortalecido eu vou ficar para resistir às minhas vontades e fazer a vontade de Deus. É simples. Mas eu preciso disso. Vocês foram um retiro espiritual. Enquanto muitos estavam aí brincando, pulando o carnaval, muitas igrejas se misturando com o mundo, vocês foram bem-aventurados porque estavam se enchendo de Deus. Essa igreja, ela sabe a necessidade que tem de estar dia após dia nos pés do Senhor, para que possa ser cheio de Deus, para cumprir a vontade de Deus. É como João Batista dizia, que ele cresça e eu diminua, a cada dia, a cada momento. Nós somos desafiados a isso, irmãos. Mas eu queria lembrar, meus amados irmãos, que a ordem de Cristo sobre negarmos a si mesmo não significa que somos privados de ter sonhos, vontades. Não, não é isso. E sim de entendermos que as nossas vontades e os nossos desejos, eles devem estar sujeitos à vontade de Deus. Ele tem que passar pelo crivo da vontade de Deus. Você pode ter o seu sonho e apresentar o seu sonho a Deus. Mas se aquele sonho não for a vontade de Deus para a sua vida, é aceitar a soberania de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, que está com medo. A vontade de Deus, a Bíblia fala, que ela é boa, perfeita e agradável. Deus sabe muito bem o que é bom para mim. Deus sabe muito bem o que é bom para você. Talvez você nem saiba o que é bom para você. Talvez você ache que aquilo vai ser um bom negócio para você. Talvez você esteja pensando, não, Senhor, eu quero realizar tal feito, tal propósito. Esta é a minha vontade, este é o meu desejo, e muitas vezes não acontece. E muitas vezes não vai para frente. Porque talvez aquele negócio não seja um bom negócio para a sua vida. E Deus sabe todas as coisas. Eu creio que algumas pessoas já passaram por experiência desse tipo. Essa questão de negar a si mesmo, eu estava vendo um documentário sobre história da coroa britânica, né, da realeza britânica, né, do reinado, dos reis lá. E quando chegou na Rainha Elizabeth II, essa senhora que faleceu aí ano passado, ela ascendeu ao trono muito jovem, com 26 anos, e quando o pai morreu, que é automático, o pai morre, no mesmo momento o filho mais velho, o herdeiro já vira rei, e a rainha, a avó dela, ela escreve uma carta para ela, aconselhando de como seria agora a vida dela. E o que chamou a atenção é que ela dizia que a sua vida agora mudou. E muitas vezes você vai passar por conflitos pessoais. Muitas vezes a sua vontade, como mulher, como mãe, vai ser diferente da vontade de rainha.
Você vai tomar muitas vezes decisões em prol do reino, que não será a sua vontade. E isso você pode acarretar conflitos internos, conflitos familiares, conflitos conjugais. Mas eu vou dizer uma coisa: a coroa sempre prevalece. O reino sempre vai prevalecer. Ou seja, muito embora alguma decisão que você queira tomar não seja a sua decisão, mas é a decisão do reino, e você vai ter que tomar em prol do reino. E eram essas recomendações que ela dizia. E o documentário mostra inúmeras vezes que a rainha teve que tomar decisões que não era a vontade dela, mas em benefício do reino ela tinha que tomar aquela decisão. E assim somos nós, irmão. O reino é mais importante. O reino para nós é tudo em nossas vidas. E em primeiro lugar está o reino. Não é assim que a Bíblia diz? Então nós devemos entender que renunciar ao meu eu para seguir a Cristo é um critério fundamental exigido pelo próprio Jesus. Nós encontramos Jesus, irmãos. E esse é o nosso maior tesouro. E às vezes nós precisamos fazer uma autoavaliação e fazer algumas perguntas para nós mesmos. Será que não estamos preocupados mais em fazer a nossa vontade? Será que não estamos preocupados mais em viver os nossos desejos? Será que não precisamos atentar mais para a vontade de Deus, para a sua palavra? Será que estamos ofertando a Deus o devido tempo, a devida oferta que Ele merece? Será que nós não estamos dedicando a Deus apenas as nossas sobras? Sobrou um tempo, sobrou um recurso. Será que só vamos ofertar a Deus alguma coisa no sentido das nossas vidas, se sobrar um tempo para Ele? Eu lembro de uma pessoa que congregava aqui conosco, mas hoje não está mais. Eu falei sobre a oferta, eu lembrei que uma certa vez ela chegou para nós e falou que ela não ofertava o dízimo porque não sobrava. E é a sobra, irmão. A Bíblia fala que é a primícia. Então, muitas vezes, nós estamos tão perdidos nos nossos próprios desejos e vontades, que não atentamos para os princípios estabelecidos na palavra de Deus. A Bíblia fala em uma parábola, no capítulo 13 de Mateus, Gabriel, capítulo 13, versículo 44. Miguel, é? Mas os anjos, a gente confunde os anjos. O nome de anjo é assim, né, irmão? Olha o que diz Mateus 13, 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. 45. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas e encontra uma pérola de grande valor. Foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Jesus é o nosso tesouro. É o tesouro mais importante da nossa vida. E o que é que nós aprendemos com essas duas parábolas, irmão? Elas frisam o mesmo ponto. O reino do céu vale tudo. Vale tudo. Vale a renúncia. Vale abrir mão de tudo. Vale renunciar a tudo para seguir a Cristo. Porque Ele é a porta. Porque Ele é o caminho. Porque Ele é o acesso a esse reino. E nós o encontramos. E precisamos renunciar a tudo em prol dEle.
para ter esse acesso, para viver nele, para estar nele. Existe um louvor que a gente canta aqui muitas vezes, né? Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti, abro mão dos prazeres e da minha vontade, né? E a gente tem que viver o que canta, irmão. Nós precisamos buscar isso, é uma necessidade do nosso interior. Se verdadeiramente abrimos mão de tudo, precisamos viver isso como estilo de vida. E as pessoas precisam ver em nós o diferencial. Esse crente é diferente dos outros crentes. A gente percebe que esses crentes são mais devotos do Senhor Jesus. Então as pessoas precisam ver isso na nossa vida, isso deve ser público. Então, se nós abrirmos mão de tudo por Jesus, bem-aventurados somos, porque Ele é o nosso tesouro. Não há um tesouro mais importante das nossas vidas do que o Senhor Jesus. E um outro critério que o Senhor pede é que nós tomemos a nossa cruz. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mas o que seria tomar a cruz? Interessante que o Lucas, ele fala diariamente, né? A cada dia tome sua cruz. Muitas pessoas interpretam mal essa questão, irmão, de tomar a cruz, de levar a cruz. Muitas pessoas têm essa impressão, interpretam isso como um fardo, né? Como um fardo que carregam, seja lá, às vezes é o marido que é a cruz, a mulher diz. É um relacionamento conjugal tenso, é um chefe ingrato, é uma doença, né? E as pessoas às vezes falam com orgulho assim, não, isso aí é a cruz da minha vida, é a cruz que eu carrego, né? Mas, irmãos, essa interpretação não é o que Jesus quis dizer. Tomar a cruz é diferente disso. Jesus estava falando para o povo judeu que naquele momento estava sendo subjugado pelo Império Romano. E tomar a cruz, no sentido romano da palavra, é seguir um caminho de morte. Nenhum homem naquela ocasião tomaria a cruz para dar um passeio, para ir à beira da praia. Não, todos sabiam que tomar a cruz era seguir um caminho de morte. Então, os ouvintes de Jesus, eles tinham isso em mente. Os judeus sabiam o significado de tomar a cruz. E esse é o convite que Jesus faz a nós. Se alguém quer vir, pode vir. Mas precisa morrer para si mesmo. Eu preciso morrer, eu preciso matar o meu eu precisa morrer, as minhas vontades precisam morrer. Os meus desejos precisam morrer, para que eu possa viver o propósito que Deus tem para a minha vida. O texto de Lucas, como eu falei, ele é bem enfático e é de bom entendimento que isso é um estilo de vida, quando diz, tome diariamente a sua cruz. Porque se a cruz for um momento, se for um fardo, se for uma doença, se for uma pessoa que me importuna, quando essa pessoa não estiver mais próximo de mim, quando eu for curado, ou quando eu mudar de emprego e me livrar do meu chefe, a minha cruz acabou? Não tem mais cruz? A cruz que Jesus está falando é um convite a mim e a você, dizendo, você precisa morrer para as suas vontades. Você precisa morrer para o seu eu. E isto é fundamental para que você seja um seguidor de Cristo. Olha, e antes de Lucas escrever esse evangelho, antes que qualquer outro evangelho fosse escrito, existe uma pessoa na Bíblia que pegou a visão das palavras de Jesus. Essa pessoa se chama Apóstolo Paulo. Pegou bem direitinho a visão do que Jesus quis dizer, tome sua cruz. Miguel? Miguel. Gálatas capítulo 2,
versículo 20, o apóstolo Paulo vai afirmar o que é verdadeiramente na prática tomar a sua cruz. Olha o que Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo, mas não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Prego batido, ponta virada, irmão. Esse camarada entendeu perfeitamente o que é tomar a sua cruz. Ele vai dizer: olha, eu não vivo mais, eu fui crucificado com Ele. A minha vontade foi crucificada com Ele. A minha vida não é mais minha. Agora Cristo vive em mim. E essa vida que vocês estão vendo, eu vivo pela fé nele, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Pegou a visão perfeita. E ele vai dizer mais na frente, em Gálatas 5, 24, outra afirmação feliz do apóstolo Paulo. Muito antes de ter um evangelho para ter uma base, hoje nós temos, Paulo não tinha. Ele vai dizer que os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Os seguidores de Cristo fizeram isso, precisam fazer isso, necessitam fazer isso. Em outra epístola aos Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Alguém adiantou aquele relógio ali, não estava naquela hora não. Misericórdia. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Os que são de Cristo crucificaram, não, peraí. Vamos lá. Ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele porque ele morreu e ressuscitou. 17, irmão, 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Os seguidores de Cristo tomaram todas essas atitudes. O apóstolo Paulo, ele muito feliz quando interpreta bem isso e forma uma doutrina para nós. Tomar a cruz, irmãos, é sermos participantes das aflições de Cristo. É tornar-nos dispostos a sofrer rejeição, afrontas, açoites, e até mesmo, se preciso for, a morte. Porque assim viviam os irmãos da igreja primitiva. Assim viviam os verdadeiros discípulos, os primeiros discípulos do Senhor. Sofreram açoite, afronta, perseguição. Eles assumiram diariamente, abrindo mão de suas esperanças, sonhos, posses, e até mesmo a própria vida, quando necessário, por causa de Cristo. Isso aqui para nós no Brasil não é uma realidade, mas nós sabemos muito bem que para a igreja perseguida isso aqui é a realidade. Sofrer por amor a Cristo é uma realidade da igreja perseguida. Temer, até mesmo da morte por Cristo, muitos irmãos perseguidos já sofreram morte por amor a Cristo. A gente vê aqui todo ano no DIP. Então, para nós ainda não é uma realidade. Seguir a Jesus não significa necessariamente que tudo isso vai acontecer nas nossas vidas. Mas a pergunta que fica é: será que estamos dispostos a, se preciso for, passar por aflições por amor a Cristo? E Lucas, ele faz um alerta a nós, o próprio Jesus nos alerta. Lucas capítulo 14, Miguel, 14, 27,
Olha o alerta que Jesus faz a nós nessa noite. Lucas 14, 27. Qualquer que não levar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Palavras do próprio Jesus. Aquele que não tomar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Que tristeza, né, irmãos? Então, nós que somos discípulos de Jesus, isso já é uma realidade nas nossas vidas. E aqueles que ainda não são discípulos de Jesus, ou que ainda isso não é a realidade na sua vida, que atentemos para atender esse chamado do Senhor. Agora, como cumprimos os nossos critérios estabelecidos pelo Mestre, nós estamos prontos para segui-lo. Estamos limpos, transformados, restaurados, negamos a nós mesmos, crucificamos a nossa carne, o nosso eu, e agora estamos prontos para segui-lo. Observe, irmão, que Jesus, ele não nos pede nada que ele não já tenha feito por nós. Nada. E eu vou provar para você isso. Filipenses, Miguel, capítulo 2, versículos 5 a 8. Os irmãos já sabem desse texto, é muito conhecido. Mas se Jesus pede que nós neguemos a nós mesmos, tomemos nossa cruz e sigamos, foi o que ele fez por nós. É Filipenses capítulo 2, versículo 5. Olha o que diz aqui. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O que Jesus nos pede, ele antes fez por nós. Ele deixou o trono de glória, negou a sua santidade, a sua divindade, se fez homem, e na condição negou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, tomou a sua cruz, e foi fiel até a morte. É tudo isso que ele pede de nós. A pergunta, depois de ter cumprido tudo isso aí, qual foi o destino de Jesus, irmão? Onde ele está agora? Jesus percorreu um caminho e estabeleceu os mesmos critérios para nós o alcançarmos. Onde ele está? Sentado à direita do Pai. Sentado à direita do Pai. Se nós observarmos, para concluir, o texto de Lucas 29, 23 e 24 fala de salvação, irmão. Porque negarmos a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo, nada mais é do que caminhar para o céu. Nada mais é do que caminhar ao encontro dele. Jesus deixou pegadas para seguirmos, deixou critérios, estabeleceu critérios, deixou tudo para que nós possamos tomar a decisão de seguir a ele. Para onde ele estiver, vós estejais também. Então isso é salvação. Ele fala de salvação. E o versículo 24 vai dizer, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a vida, a salvará. O que ele está dizendo, irmão? Olha, eu estabeleci esses critérios, e qualquer um que não quiser, que achar que é perda de tempo, que achar que vai perder a vida, que não vai viver as suas paixões, que não vai viver as suas emoções, que achar que isso é ganhar a vida, que ganhar o mundo é o que é o correto,
vai perdê-la. Mas se alguém cumprir os critérios estabelecidos por mim, aquilo que eu pedi e for obediente, e se porventura perder a sua vida por amor de mim, esse vai ser salvo. É isso que Jesus está dizendo. Porque que aproveita o homem granjear o mundo inteiro, ou ganhar o mundo inteiro, perdendo ou prejudicando a sua alma? Então o texto fala de salvação, e nós que precisamos entender, que como os discípulos de Jesus, seguidores do Senhor, devemos tomar esta posição, de negarmos a nós mesmos, tomar nossa cruz, diariamente, e seguir a Cristo. Embora o chamado seja um desafio, embora o chamado seja difícil, a recompensa é incomparável. Incomparável. Há uma recompensa no céu para vós. Há uma coroa de glória esperando cada um de nós, aos verdadeiros seguidores de Cristo. Então, irmãos, nós estamos vivendo um momento, termino já, pastor, de avivamento. E eu creio que o Senhor começou a sacudir pessoas, começou a incomodar pessoas, de que elas precisam tomar uma atitude diferente, de que elas precisam mudar alguma coisa em suas vidas. E esse avivamento, ele começa em cada um de nós, é individual. A igreja começa a ser movimentada, a igreja começa a ser sacudida, mas esse mover, ele é interno, ele é individual de cada um. E eu creio que você já entendeu que este ano é o ano do avivamento. É o ano em que nós precisamos voltar mais à palavra de Deus, voltar mais para a palavra do Senhor, atentar mais para o que diz a palavra de Deus a respeito de nós e a respeito do próprio Deus. Que o Senhor possa abençoar suas vidas, sua casa, sua família, e que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor aos vossos corações, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.